e mulheres. Mas para a gente compreender esse envio, a gente tem que compreender toda a temática que Jesus fez com os discípulos, para que a gente também possa compreender o que Deus quer de nós hoje, o que Deus quer de mim hoje. Nós vimos aqui a encenação belíssima, Jesus na barca com seus discípulos. E a gente for recordar as Escrituras, a gente vai lembrar do encontro de Jesus com cada um dos seus discípulos. O tema nos fala que Jesus envia. Só que antes de Jesus enviar os seus discípulos, Jesus primeiro chamou a cada um. Jesus teve um encontro pessoal com cada um dos seus discípulos. Depois desse chamado, desse encontro pessoal, Jesus os formou. Eles passaram 3 anos com o Mestre sendo formados. E só depois dessa formação, o Senhor os enviou. Somente depois. Eu vou ler para vocês o Evangelho de João, para a gente compreender todo esse processo que se deu, que se dá a nossa salvação. Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 19. Jesus, depois de ter ressuscitado, ele aparece aos seus e diz o Evangelho: na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, porque por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles, disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes: como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois destas palavras, soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Palavras da salvação. Então, continuando esse trajeto dos discípulos, que como eu bem falei antes, espero que todos tenham entendido. Primeiro o Senhor, Ele escolheu, depois Ele chamou, teve um encontro pessoal com cada um deles, formou e agora o Senhor os envia. E quando Jesus, depois de morto, ressuscitado, se encontra com seus discípulos, naquela tarde bela, que era o primeiro dia da semana, foi vontade de Deus escolher o primeiro dia da semana para se encontrar com os seus. E a igreja fala para nós que esse dia, o primeiro dia da semana, é um dia santo, é um dia de guarda, porque é o dia de domingo, o dia que o Senhor Deus escolheu para se encontrar, não mais com seus discípulos daquela época, mas com seus discípulos hoje, que sou eu e é você. Nós somos os discípulos do Senhor, que nessa noite o Senhor deseja enviar para restaurar homens e mulheres restaurados. Naquela tarde, quando Jesus apareceu aos seus, diz a palavra, eles estavam trancados, fechados, com medo. Eles estavam escondidos, porque tinham medo. E Jesus veio e se pôs ao meio deles, assim como hoje Jesus faz. Jesus vem ao nosso encontro, se põe ao nosso meio. É Jesus que vem ao nosso encontro, é Jesus que quis se pôr ao nosso meio, e Ele está aqui no meio de nós. E hoje é Jesus que fala para você e para mim: meu querido, minha querida, a paz esteja contigo. E Jesus, Ele é a paz. E
novamente ele diz: meu querido, minha querida, a paz esteja contigo. E nessa segunda vez que Jesus fala, a paz esteja contigo, Jesus quer nos dizer o tema do sopro. Meus filhos, minhas filhas, não temas, porque eu, o Senhor, estou no meio de vós. Sou eu, o Senhor, que escolhi um dia para estar no meio de vós. E Jesus, ele está no meio de nós. Mas assim, nós, como aqueles discípulos, muitas vezes, ao nos encontrar com o Senhor, no dia que ele escolheu, ao nos encontrar com Jesus na Eucaristia, nós nos alegramos como os discípulos. Mas essa alegria fica ali, só ali. Quando a gente sai da Santa Eucaristia, a gente esquece que tocou nas chagas do ressuscitado, que você colocou sua mão nas chagas do amado da sua alma. Você esquece que Jesus, ele ressuscitou e que ele está vivo no meio de nós. E a gente passa a ter a vida velha de antes, fazer as mesmas coisas, pensar do mesmo jeito, e esquece que Jesus, ele soprou em nós. Há 19 anos que Jesus sopra o sopro do seu Espírito em Taperoaba. Não é porque Taperoaba é bonita, não. Não é porque Taperoaba é boazinha, não. Mas é porque Jesus quis estar no meio de nós. É preciso que essa noite a gente saia consciente disso. Jesus quis, Jesus escolheu, Jesus formou, Jesus quis estar em Taperoaba. Jesus quis contar comigo, mas quis contar com você para continuar sua missão, para levar o Evangelho, para restaurar homens e mulheres que estão em estado de calamidade. Taperoaba está cheio de drogados, de viciados, de prostitutas, de todos os vícios. E cadê Jesus? A gente se pergunta. E ele essa noite diz: eu estou no meio de vós. Eu estou no meio de vós. Por isso que o Senhor veio com esse tema: não temas. Jesus, ele precisa salvar almas, mas ele conta comigo e com você. Ele é poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Ele poderia descer agora como um furacão, como um fogo abrasador, mas ele não quis. Ele quis usar o sopro. Ele quis usar homens pecadores, vasos feitos de argila, para depositar a sua graça, para que quando vocês olhassem para nós que falamos a palavra do Senhor, que servimos, vocês olhassem e chegassem à conclusão: só pode ser de Deus. Só pode ser de Deus essa obra, porque essas pessoas não são capazes e nós não somos, como aqueles discípulos não eram. Mas essa obra só acontece porque o Senhor, ele cumpriu sua promessa. Ele prometeu aos seus discípulos naquele tempo que enviaria o Espírito Santo, e que esse Espírito Santo que ele enviar, ele daria forças, ele daria coragem, ele daria ousadia, parresia àqueles homens para anunciar o Evangelho, para divulgar por todos os povos e em todas as criaturas que Jesus, aquele Jesus que foi morto pelos homens, que morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou. Ele ressuscitou para nos dar vida, e a vida eterna. Olha para o teu irmão que está do teu lado e diga: meu irmão, minha
Jesus te trouxe para o sopro, porque Ele deseja te ressuscitar. Ele deseja soprar em você de novo o seu Espírito Santo. Ele deseja lhe restaurar, para que você também restaure os outros. E no dia da descida do Espírito Santo, que está no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, depois daquele encontro com o ressuscitado, aqueles discípulos continuaram novamente fechados, medrosos, mas com atitude nova, uma atitude de oração. Eles permaneciam unidos em oração, como diz o Evangelho. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, como nós estamos aqui. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu todos a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de língua de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Palavras do Senhor. E eu poderia dizer essa noite, vocês poderiam me perguntar: Eliane, mas isso aí foi só naquele tempo dos apóstolos. Eu dizia: não, amados, esse tempo se perpetuou, porque nos dias de Pentecoste o Espírito Santo desceu sobre nós. O Espírito Santo passou a morar no meio de nós. Nos dias de Pentecoste nasceu a igreja, a mãe igreja. E daquele dia em diante, todos os batizados são templos do Espírito Santo. Daquele dia em diante, todos nós que fomos batizados, todos, somos por excelência repletos do Espírito Santo. Olha para o teu irmão e diz: meu irmão, minha irmã, você sabia que você é templo do Espírito Santo? E que o Espírito Santo de Deus habita em você? E diz a palavra que quando o Espírito Santo repousou sobre eles, os apóstolos, Pedro, ele se pôs de pé e cheio do Espírito Santo, ele começou a pregar. E a pregação de Pedro moveu corações, e a profecia do livro de Joel se cumpriu. A profecia que dizia: derramarei meu espírito sobre todos os ser vivo. Profetizarão os vossos filhos, vossas filhas, os vossos jovens terão visões, e os vossos anciões terão sonhos. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito, e eles profetizarão. E a profecia se cumpriu. Nós temos o Espírito Santo. Mas, meus irmãos, nos dias de hoje, para sermos restaurados, para restaurar vidas, não basta termos o Espírito Santo, porque só termos o Espírito Santo não está sendo o suficiente, porque esse Espírito está em nós como que adormecido, como que aprisionado. Mas esse Espírito Santo precisa ser chacoalhado dentro de nós. Esse Espírito Santo precisa fluir. E para que esse Espírito flua, é preciso que eu e você
quando eu for restaurada primeiro. O processo de santidade começa em mim. O processo de salvação começa em mim. Eu preciso experimentar esse novo Pentecoste na minha vida, essa nova chama do amor de Deus, esse novo impulsionar do Espírito. Nós sabemos, o catecismo nos diz que o Espírito Santo é o que constrói, é o que anima, é o que santifica a igreja, é o que suscita em nós a fé, é o que nos desperta, é o que nos faz reconhecer quem Deus é, quem é Jesus e quem sou eu. É o Espírito Santo que faz em nós a missão de evangelizar. Mas é preciso que clamem, é preciso que nós clamemos esse Espírito, para que a gente possa ver frutos na minha casa, frutos na minha família, frutos no meu marido, fruto no meu filho, fruto em mim. E muitas vezes nós perguntamos: cadê o Senhor? Porque eu não vejo, porque eu não sinto. Quem faz isso é o Espírito, é o Espírito Santo. E nessa noite nós somos convidados a ficar de pé, fica de pé você. Você é convidado essa noite a clamar a Jesus, a levantar suas mãos e a suplicar a Jesus que esse Pentecoste aconteça na sua vida, que esse Espírito Santo venha transbordar, que esse Espírito Santo venha fluir dentro de você. A igreja conta com você, a igreja conta comigo para anunciar a boa nova. A igreja conta com você. Põe a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, eu sei que tu contas comigo, e eu sei que dentro de mim mora o Espírito Santo. Eu sei que eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sei que eu sou o templo do Espírito Santo. E sei também que esse Espírito tem esses dons para me dar. Sei também que esse Espírito tem esses dons. Só precisa que eu peça. Só precisa que eu peça. Só precisa que eu clame. Só precisa que eu clame. E como bem colocou o Padre Denilson, nós não podemos clamar só por nós. Colocar a mão na nossa cabeça e dizer: vem Espírito Santo, faz na minha vida. Não é só isso que o Senhor quer de nós, mas o Senhor também quer que nós imponhamos as nossas mãos e clamamos para que o nosso irmão também seja cheio do Espírito Santo. E vamos assim ouvir essa música e nos preparar para essa súplica do Espírito, para que esse Espírito possa nessa noite chacoalhar a nossa vida, derrubar em nós o homem velho, a mulher velha, e nos dar de novo um novo desejo de ser de Deus, de pescar almas para Cristo. Para você fechar os seus olhos, escutar essa música, permitir que com a ajuda da Virgem Maria ela possa interceder, assim como ela estava no cenáculo e atraiu o Espírito Santo. Eliane, por favor, fique aqui em cima, Eliane. Eliane, fique em cima. Fique em cima comigo. A Virgem Maria é aquela que, como um hino,